Olá, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Rio Educa na TV. E para vocês me conhecerem melhor, eu vou me autodescrever. Tenho cabelo com mechas loiras, na altura dos ombros, tenho olhos castanhos, sou branca e estou vestindo uma camisa bege com azul marinho. Vamos começar a aula? Então, levanta do sofá e bora aprender. O tema da nossa aula de hoje é diversidade ambiental e cultural no Rio de Janeiro. E em nossa aula de hoje vamos conversar sobre os diferentes ambientes naturais que a cidade do Rio de Janeiro possui e sobre os cariocas, ou seja, os habitantes da cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro é um estado brasileiro da região sudeste. A nossa cidade possui o mesmo nome do nosso estado e temos uma população de mais de 6 milhões de habitantes. Desse modo, percebe-se que, apesar de pequena extensão territorial, a nossa cidade possui uma ampla concentração populacional. O Rio de Janeiro é o menor estado da região sudeste do Brasil e sua capital é conhecida mundialmente como Cidade Maravilhosa em função de suas belezas naturais. O clima é o tropical e a variedade de relevos e de paisagens atrai muito o turismo para a região. O estado do Rio de Janeiro obteve ao longo dos anos um aumento populacional extraordinário e atualmente é o terceiro estado mais populoso do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro, que é a capital estadual, é onde a maioria da população reside, em suas áreas urbanas, o que faz do Rio de Janeiro um dos estados mais urbanizados do Brasil. Vamos observar um mapa da nossa cidade? Vemos uma imagem de satélite com um contorno demarcando o território da cidade do Rio de Janeiro. No mapa ao lado, podemos ver os municípios que fazem divisa com a nossa cidade, como Itaguaí e Duque de Caxias, por exemplo. O território que atualmente corresponde ao Rio de Janeiro era habitado por diversas tribos indígenas, entre elas Tupinambás e Temiminós. A história da nossa cidade está atrelada ao processo de colonização envolvendo muitos povos. Logo, o Rio de Janeiro recebeu portugueses, franceses, além de africanos escravizados. Posteriormente, o estado também foi destino de fluxos migratórios oriundos de outras partes da Europa. Além disso, em especial ao longo do século XX, o estado recebeu muitos imigrantes europeus que se instalaram na região serrana estadual, assim como muitos nordestinos que se concentraram na capital estadual, a cidade do Rio de Janeiro. A geografia do Rio é muito diversificada e podemos citar o clima tropical marcado por altas temperaturas e por formações de mata atlântica e manguezais no que diz respeito à vegetação. O estado possui um litoral recortado por belas praias banhadas pelo Oceano Atlântico e que atraem muitos turistas. Vamos conhecer alguns lugares da cidade com elementos naturais? Então, vamos começar pela hidrografia e, para isso, que tal falarmos de nossas lindas praias? Mas antes, é bom dizer o que é hidrografia. Hidrografia é o conjunto de recursos hídricos do planeta, ou seja, o conjunto de águas do planeta ou de uma determinada região. Então, falaremos sobre o conjunto de águas da cidade do Rio de Janeiro, que possui rios, lagoas e mares. Observe as imagens. Temos a prainha da Marina da Glória e essa imagem vista de cima do Morro dos Irmãos. Percebam que de um lado vemos as praias da Zona Sul e do outro lado, o esquerdo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, em formato de coração. Essas águas são parte de nossa hidrografia e as elevações que vemos fazem parte do nosso relevo, além da vegetação. O relevo são as formas da litosfera, ou seja, da superfície do nosso planeta. É onde as transformações geológicas se expressam nitidamente e onde nós, seres humanos, e a maior parte dos animais terrestres habitam. Podemos então definir relevo como relevo, conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. A topografia do relevo carioca é composta basicamente por áreas de planície e surgem alguns morros com forma arredondada e os três grandes maciços, que são Pedra Branca, Jericinó e Tijuca. A fusão entre a vegetação e o relevo nos proporcionam belíssimas paisagens. Vamos observar alguns exemplos? Aqui temos dois cartões postais da nossa cidade, o Pão de Açúcar e o Corcovado. São parte do relevo carioca e possuem vista belíssima de nossa cidade. Mas o ponto geográfico mais alto do Rio de Janeiro é o Pico da Pedra Branca,
que fica no Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste. Caso você tenha curiosidade e queira saber mais, que tal fazer uma pesquisa sobre o Pico da Pedra Branca? E agora, vamos falar sobre vegetação? Vegetação é caracterizada pelo conjunto de plantas de uma determinada região. Aqui no Rio, quando os europeus chegaram, encontraram além da Mata Atlântica outros ecossistemas como o manguezal, as restingas, as praias e os costões litorâneos. No intuito de garantir a posse de terras, os europeus foram devastando essas áreas para construir vilas, povoados e cidades. Vamos ver um exemplo de vegetação? Aqui podemos ver um pouquinho da Mata Atlântica. A primeira imagem é de um exemplar do pau-brasil, árvore que dá origem ao nome do nosso país e hoje em dia quase não é encontrada. Esse exemplar é do Parque Chico Mendes e tem mais de 1000 anos. Ao lado, temos uma imagem de vegetação da Mata Atlântica. Vamos agora ver uma definição do que é clima. Clima é a sucessão de diferentes estados do tempo. É o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre. O Rio de Janeiro tem clima tropical. A cidade do Rio de Janeiro apresenta uma cultura muito rica e diversificada, sendo reconhecida internacionalmente pelas suas manifestações artísticas e culturais, seja também pelo talento de pintores, escritores e arquitetos que contribuíram para a história do estado. No Rio de Janeiro, gêneros como o samba, o pagode e o funk são muito ouvidos pela população. O estado conta com muitos museus em sua capital. No esporte, a cidade possui times de destaque no futebol, no vôlei e basquete, e que disputam as principais ligas esportivas do país. Além disso, a população é muito adepta à prática de esportes ao ar livre, como corridas e caminhadas na orla das praias. Logo, com tantas belezas naturais e uma grande diversidade cultural, os turistas, além de belas paisagens, buscam conhecer a cultura local, participando das famosas comemorações de Carnaval e Réveillon que ocorrem na cidade. Vamos dar uma olhada nas imagens que eu separei para vocês? Podemos observar imagens que representam a nossa diversidade cultural. Além das praias, trilhas e tantos outros atrativos de nossa cidade, também podemos contar com eventos em épocas especiais. Vemos a árvore de Natal da Lagoa, que atrai muitos turistas, assim como o Carnaval. Ai, que saudade de uma aglomeração, não é mesmo? Temos também o Largo da Prainha, que é bem pertinho da Pedra do Sal. Muito samba e comida saborosa você encontra ali. E nas imagens também vemos os museus do Amanhã e o Centro Cultural Banco do Brasil. Viram como nós temos uma cidade para todos os gostos? Então, na aula de hoje, percebemos como a cidade do Rio de Janeiro é diversificada no que diz respeito aos elementos naturais e em relação aos seus habitantes, que são oriundos de várias partes do país e do mundo. Nossa cidade sofreu seguidos processos de urbanização e estabeleceu uma relação única com o ambiente natural exuberante, o que rendeu o título de primeira paisagem cultural urbana declarada Patrimônio Mundial. Nossa aula está terminando, mas antes de ir embora, deixo um desafio para vocês. Diversidade ambiental e cultural no Rio de Janeiro. Escolha um ambiente natural da cidade que você mais gosta ou que você já tenha visitado. Faça uma pesquisa sobre esse local, explicando suas características. Não deixe de colocar uma imagem. Adorei estar com vocês na aula de hoje e espero que você também tenha gostado. Até a próxima e tchau, tchau!